Fala rapaziada, meu nome é Rafael, sejam bem-vindos à segunda parte dessa belíssima playlist, né, ensinando a fazer o trabalho. Hoje, nesse vídeo, eu vou estar ensinando a vocês a como capturarem dados e colocar esses dados em um array, beleza? Em JavaScript, tudo puro para depois a gente fazer a manipulação desse array. Por exemplo, para depois a gente poder o maior valor desse array, o menor valor desse array, colocar esse array em ordem crescente, enfim, para a gente poder manipular esse array da forma que a gente quiser. Mas primeiro a gente tem que capturar esses itens. E hoje nesse vídeo eu vou estar ensinando vocês a capturarem. Vamos lá? Primeiramente, criar o arquivo HTML básico. Vou fazer o meu iterate delay. Vou fazer aqui, sei lá, manipulação de array. Vamos fingir isso aqui. Abre a TypeScript, que tudo que tiver aqui dentro vai ser um código em JavaScript. O fora vai ser um código HTML. Vamos começar. Então a primeira coisa que a gente precisa saber é o que é um array. Um array é uma variável que tem várias informações entrelaçadas dentro dela, né? São várias informações em sequência. Então, por exemplo, eu posso falar que o primeiro item do meu array é um texto. Eu posso falar que esse texto é um olá, entendeu? E aí passo uma vírgula, e a minha segunda informação desse array pode ser qualquer outro tipo de valor. Pode ser um valor verdadeiro, true, tá ligado? Pode ser um booleano, no caso, true. Depois pode ser um número, 2. Assim como também pode voltar a ser texto, pode ser 5. Texto 5, não é texto mundo, entendeu? Aí agora, eu posso vir aqui, vou usar um window.alert, e eu posso buscar uma informação desse meu array. Como é que eu faço isso? Eu chamo o array e boto entre colchetes qual é a posição que eu quero chamar. Então, por exemplo, se eu quero chamar o meu primeiro valor, eu boto 0. E aí eu vou chamar o primeiro item do array. Por que isso? Porque aqui no belíssimo mundo da programação, né, no algoritmo, começa com 0 a posição do array. Então, se a nossa primeira posição é olá, então ele é 0. Esse nosso booleano true, ele é é a nossa segunda posição. Mas se a gente quiser referenciar ele aqui chamando ele, a gente colocaria 1, entendeu? Então, se eu chamar window.alert array 0, ele é para ele me mostrar o meu olá, beleza? Então, vamos rodar aqui. E olha lá, aqui é o meu belíssimo olá, tá certo? Agora, deixa eu diminuir isso aqui que tá muito grande. Beleza. Agora, se eu quiser chamar, sei lá, um mundo, então aqui é 0, aqui é 1, aqui é 2, aqui é 3, beleza? 3. Vamos atualizar. Mundo, tá vendo? Se eu quiser chamar o true, então ele é 1, já que aqui é 0, aqui é 1, aqui é 1. Atualiza, true, entendeu? Então, um array é basicamente assim, entre colchetes e você separa os valores por vírgula, tá? O último valor não precisa ter vírgula. E é basicamente isso, aí você vai guardando os valores aqui. Isso é bom porque você pode guardar vários valores em sequência em um array e depois só chamar eles a partir de qual posição esse valor tá, entendeu? Se estiver na primeira posição, então você vai chamar com 0 aqui, entendeu? Esse é basicamente o que é um array. Agora a gente precisa então pegar vários números em sequência e colocar dentro desse nosso array. Para isso, a gente primeiro só vai declarar o nosso array dessa forma aqui. Essa forma a gente está falando que a variável ARR, no caso acho que eu vou chamar a variável de números, né? Vou dar o nome para ela de números. Então a nossa variável números é um array. A gente só declarou que é um array, beleza? A gente precisa fazer isso antes. Agora a gente precisa então capturar os nossos dados, né? Quer dizer, a gente primeiro precisa saber qual é a quantidade de números que a gente vai colocar dentro desse array. Para isso a gente pode fazer uma clássica pergunta com window.prompt, tá? Window.prompt, a gente vai perguntar aqui digite a quantidade, quantidade de itens de números que serão digitados, beleza? Então, se eu rodar aqui, já está rodando. Se eu rodar aqui, apareceu no ponto prompt, digite a quantidade de números que serão digitados, tá certo? Mas agora, eu preciso jogar isso aqui para uma variável, tá? Eu vou chamar de Q, de quantidade, e esse brother aqui vai voltar como texto, a gente precisa transformar como número, então vamos utilizar aquele clássico number.parseInt, tá certo? Então, ele vai primeiro, a gente vai declarar que a variável números é um array,
beleza? Mas não vai ter nenhum valor atrelado a esse array. Depois, o window.prompt vai perguntar qual é a quantidade de números que a gente vai digitar. A gente vai transformar esse texto que vai ser digitado em um número e vai jogar para a variável o A partir daqui, a gente precisa então perguntar o número da primeira posição e atrelar esse número à primeira posição. Depois, perguntar o número da segunda posição e atrelar esse número à segunda posição. Como é que faz para fazer como é que faz para atrelar números a uma variável? É uma variável não, é um array. Sem com que a gente chegue aqui no array especificamente e escreva o número, né? De uma forma mais dinâmica, não, de automática, podemos dizer assim. Então a gente pode utilizar dessa seguinte forma: a gente pode chamar a variável números e falar a posição dela. Então se eu quero se eu quero adicionar na primeira posição, eu falo 0. E aí eu boto igual a qualquer valor. Eu vou botar olá mundo, o texto. Tá bom? Então agora, se eu chegar aqui, esse aqui não vai servir para nada por enquanto, né? Só por exemplo aqui, posso até comentar o que aqui, beleza? Então, agora, se eu chegar aqui, pedir um window.alert, perguntando o array números, perguntando o array de posição 0, vai ser olá mundo, tá certo? Então eu posso vir aqui, olá mundo, tá bom? Mas se eu vir aqui em cima, antes de declarar que a posição 0 vai receber o olá mundo, bem aqui, ele vai dar erro. Ou vai falar que é undefined. Por quê? Porque é indefinido. Eu não coloquei nada. Aqui, ó, primeiro eu estou declarando array. E no array não tem nenhum valor, nem na primeira posição, nem em qualquer posição. Não tem nenhum valor lá. Então, se eu pedir o valor da primeira posição, que é 0, ele não vai dar esse valor, porque esse valor é indefinido. Mas aqui, nessa linha, eu defini o valor da primeira posição. E aqui eu pedi de novo e aí sim vai funcionar. Se eu até der um OK aqui, ele vai me dar o olá mundo. Entendeu? Enfim, agora a gente precisa fazer isso com os números que o usuário vai digitar. Então a gente tem que fazer de novo um window.prompt dentro de um number parse int. Só que aqui a gente vai falar digite o valor. Por enquanto eu vou deixar assim, digite o valor. Eu vou deixar com a variável n. Ou seja, variável n. Aí aqui na primeira posição, então esse igual vai receber n. Tá? E agora se eu pedir números 0, vai ser literalmente que a gente digitar aqui no digite o valor. Tá bom? Então vamos rodar aqui de novo. Vamos rodar aqui de novo, vocês vão perceber. Ó. Digite a quantidade de números que serão digitados. Por enquanto a gente não aplicou nada para essa variável Q, né? Que é essa variável Q que está acontecendo aqui agora. Então a gente pode digitar qualquer bosta aqui. Mas aqui na segunda opção é digite o valor. Ou seja, o valor que vai ser atrelado na variável n. E lembra que a gente está jogando a variável n para dentro da primeira posição do array números. Então agora se eu botar, sei lá, o valor 35, der um OK, esse window.alert vai pegar o que estiver na primeira posição do array números e vai mostrar pra gente. No caso, foi o belíssimo 35 que a gente digitou. O problema é que a gente tem que ficar fazendo isso várias vezes, porque isso vai depender da quantidade de números que serão digitados, lembra? O usuário que vai escolher a quantidade de números que ele vai querer digitar. Então, se ele quiser digitar 3 números, eu vou ter que vir aqui, de novo, copiar, colar. No caso, esse window.alert não iria ter necessidade, né? Aí eu teria que colar. E aqui, em vez de ser 0, teria que ser 1. Entendeu? Porque aí eu já ia alterar a segunda posição do meu array. Beleza? Então, se a gente for agora vir aqui, números não. Se eu usar um window.alert. Vamos ver. Window.alert. Números 0. Mais. Eu vou fazer como texto, né? Então, mais. Só para ficar mais fácil a gente conseguir visualizar o que está acontecendo aqui, tá? Mais números 1 e rodar. Então vamos ter aqui, isso aqui não importa, que é a quantidade, a gente não atrelou nada a ela. Aí digite o valor, vai ser o valor da primeira posição, 35 de novo. E agora digite o valor, vai ser o valor da segunda posição, pode ser 44. Se eu der um OK, vai aparecer 35 mais o 44 aqui, né? Que eu esqueci de botar um espaço. Deixa eu fazer de novo. 35, 44, aqui ó, 35 e 44, que é o que esse nosso window.alert está mostrando. Está mostrando a primeira posição, um espaçozinho entre elas aqui, com essas aspas aqui, e o valor da segunda posição, beleza? Que é 35 e 44. O problema é que o nosso código vai ficar gigante, e se a gente for
quiser ficar colando aqui, né, esse var_n do ponto prompt digite valor e depois o números, mais um aqui no caso, né, que seria a partir de agora esses números aqui, que quando a gente fosse atrelar, seria 2, né. Então aí a gente ia ter que ficar fazendo isso na mão? Não tem como, porque a gente nem sabe qual é a quantidade de números que o usuário vai querer digitar. Então, para isso, a gente vai utilizar um loop, beleza? Vamos lá para o tutorialzinho básico de loop. Eu acho que eu já fiz esse tutorial aqui, mas vamos lá. Um loop é basicamente um código que vai ser executado várias vezes, entendeu? Até uma condição ser falsa. Então, vamos supor, o loop mais básico é o loop while. Então, while i menor que 5... Então, quando o i for menor que 5, a gente pode declarar i aqui como 0. Ele vai simplesmente mostrar para mim, document.alert. Document.alert não, window.alert. Ele vai mostrar para mim, vamos ver o que ele vai mostrar aqui para mim. O valor de i tá? Isso aqui é só para mostrar como é que funciona um loop, mas eu espero que você já saiba como é que funciona, né? E no final ele vai adicionar aí mais. O que isso aqui significa? Vamos rodar aqui, vamos ver o que vai acontecer. Então, ele vai perguntar a quantidade de números digitados, que é essa linha aqui, ok? E aqui ele vai falar, o valor de i é 0, porque primeiro declarei que ele é 0 aqui. E ele vai entrar nesse while e vai checar essa condição. Lembra que eu declarei que i é 0, então i é menor que 5 é verdadeiro, já que i é 0, 0 é menor que 5 é verdadeiro. Então ele vai executar o que tiver aqui dentro. E o que está aqui dentro? Primeiro ele vai falar qual é o valor de i, o valor de i ele vai falar aqui o valor de i, e depois vai adicionar mais um aí. Então, beleza. Adicionou mais um aí, voltou para esse while. Esse while ele vai checar se essa condição é verdadeira de novo. No caso, o i agora não vai ser mais 0, vai ser 1, por causa desse i mais aqui, que eu vou estar adicionando 1 aí. Então, i agora é 1. 1 é menor que 5, verdadeiro. Ele vai executar de novo. Aí depois vai adicionar mais um aí, e agora vai ser 2. 2 é menor que 5, verdadeiro. Até com que i seja 5, entendeu? Quando i for 5, até quando i for 5, isso aqui vai ser falso, porque vai ser 5 menor que 5, falso. Então ele não vai mostrar nem aqui que o valor de i é 5, vai mostrar só até o valor de i é 0. Então se eu for aqui, ó, dar um ok, valor de i é 1, valor de i é 2, valor de i é 3, valor de i é 4, e não vai mostrar mais, tá vendo? Por quê? Porque chegou a 5. Chegou a 5, isso aqui é falso, né? 5 não é menor que 5. Se isso aqui é falso, então nada mais dentro do loop acontece. E ele vai para a próxima linha, né? Pode ser um outro loop, entendeu? Enfim, agora a gente precisa fazer um loop com que ele simplesmente pergunte a quantidade de números que a gente vai ter que botar. Para isso, a gente pode fazer com que esse, em vez de ser 5, seja Q, tá? Que aí sim vai ser a quantidade de números que a gente vai digitar. Então, por exemplo, eu posso fazer aqui agora esse window ponto prompt, digite valor, tá? Esse window ponto alert eu vou deixar, não, eu posso matar esse cara. E aí eu vou ter um var aqui, que eu vou jogar para n, tá? Vamos ver aqui, e aí eu vou jogar números i com o valor de n que a gente vai digitar. E no final eu vou adicionar i++. Vamos lá. O que isso aqui significa? Primeiro, eu vou estar declarando que a variável números é um array. Depois eu vou perguntar a quantidade de números que eu vou ter que digitar. Tranquilo. Depois eu vou declarar que i é 0. Vamos supor que aqui nessa quantidade de números eu coloque 3 números. Entendeu? Que eu vou digitar, então eu vou colocar 3 números no array. Então, enquanto o i for menor que esse q, e lembra que eu coloquei que eu estou pensando que esse q seja 3, então todo esse código aqui vai executar 3 vezes. Beleza? Por quê? A primeira vez vai ser 0 menor que 3, verdadeiro. 1 menor que 3, verdadeiro. 2 menor que 3, verdadeiro. 3 menor que 3, falso. Então não vai executar esse cara. Ou seja, ele vai executar esse cara aqui 3 vezes. E quem é esse cara aqui? Esse cara ele vai perguntar o valor, vai jogar para a variável n e vai soltar esse n dentro da posição de uma posição do array. E essa posição do array a gente está especificando por i. Ou seja, i começa com 0. Na primeira execução, o i é 0. Então, o i aqui dentro vai ser 0. Se o i é 0, é a primeira posição do array. E depois ele adiciona mais um aí. Ou seja, na segunda execução, i agora vai ser 1.
um aqui dentro desse colchete significa que é a segunda posição do nosso array. Então ele vai adicionando de acordo com o número de i, entendeu? I começa com 0, então ele vai começar adicionando desde a primeira posição do array, beleza? Então vamos ver aqui o nosso código funcionando. Aqui no final eu posso pedir um console.log, que vai ser mais fácil de mostrar. Então vou pedir um console.log a nossa variável números, que é o nosso array, beleza? Então vamos lá. Quando eu rodar esse nosso código, ele vai pedir a quantidade de números. Lembra que a gente botou 3. Ou seja, ele vai perguntar 3 vezes o valor. Então o valor 1 pode ser 35, o valor 2 pode ser 44 e o valor 3 pode ser 33. Entendeu? Ele não vai perguntar mais nada e não vai aparecer nada. Por quê? Porque o i chegou a 3, entendeu? Se o i chegou a 3, essa condiçãozinha aqui, ela é falsa. Então ele não executa mais o que estiver no do while e vai para baixo. No nosso caso, para baixo aqui o console.log, que é para mostrar o nosso números, tá bom? Então se eu vim aqui em console, ele vai mostrar que números é um array com 3 posições. E essas três posições são na posição 0, 35, na posição 1, 44, na posição 2, 33, entendeu? Então a gente tem aqui o nosso array basicamente montado, beleza? E a partir daí, o nosso programa ele é dinâmico, podemos dizer assim. Então se eu atualizar aqui e quiser escrever 10 números dentro desse meu array, eu posso muito bem escrever esses 10 números. Posso colocar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e o último valor eu boto 0. Entendeu? Então agora, se eu vir aqui no console, ele vai me falar que números, que a variável números, né, é um array com 10 posições. Essas 10 posições é 1, 2, 3, 4, 5, 6 até depois do 9 e depois do 0, entendeu? Com o tamanho de 10 posições, né? Length é tamanho, beleza? Então, a gente basicamente declarou aqui, então criou o nosso array. O nosso array agora está criado. Se eu quiser manipular números, se eu quiser agora perguntar qual é a terceira posição do meu array, né? Eu posso usar um window.alert com números. Se eu quiser a terceira posição do meu array, né? Considerando que meu array tem essas 3 posições. Então eu posso vir aqui em run, pedir 3, falar 35, 44 e o último valor vou botar um valor gigante, né? E ele vai mostrar aqui, peraí. Números 3, não, é números 2. Falei errado. Aqui até eu errei, ó. Porque o nosso array tem 3 posições, certo? Começa no 0. Então, posição 0 é a nossa primeira posição. 1 é a nossa segunda posição. E 2 é a nossa terceira posição. Então, aqui não é 3, aqui é 2. Tá? Então, vou atualizar aqui de novo. Fazer 3 itens que eu vou digitar. 35, 44, número gigante. E olha aqui, ele vai literalmente mostrar nesse window.alert esse número gigante, porque eu especifiquei aqui que eu quero o terceiro valor, botando o número 3 aqui nesse nosso colchete para especificar a posição do nosso array. Beleza? Então esse aí é basicamente um pouco de manipulação do array. A gente depois vai para alguma coisa mais grande, né? A gente vai utilizar mais loops ainda, né? Aqui, se você quisesse, você poderia até utilizar um loop com for, né? O loop com for é um loop que aqui o próprio for ele declara o i e o próprio for já adiciona i. Então você não precisa colocar esses dois textos aqui. Basicamente é a mesma coisa que esse while, né? O while ele diz enquanto essa condição for verdadeira, ok? Quando ela for falsa, ele não executa mais o que estiver aqui dentro. Show de bola? Então, vejo vocês no próximo vídeo.